Bom dia, galerinha, tudo bom? Aqui é o seu professor Arley Carvalho, seu professor de Física da Escola Joaquim Soeiro. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 que nós estávamos vendo no semestre anterior, intitulado Circuitos Elétricos 1, Corrente Elétrica e Resistores. O que é que nós já vimos até aqui? Nós vimos o que é corrente elétrica, e também nós vimos como defini-la, como calcular a corrente elétrica. Nós vamos ver hoje o terceiro tópico, que está na página 87, elementos de um circuito elétrico. Muito bem, então vamos lá. Se eu lhe perguntasse, por exemplo, o que é que um computador, um rádio e um semáforo possuem em comum? É bem provável que você dissesse que os três eles precisam de energia elétrica para funcionar. E você está certo. Nós vimos que para que exista corrente elétrica, isto é, para que os portadores de carga elétrica se movam de maneira ordenada, é preciso haver uma diferença de potencial entre as duas extremidades de um fio condutor. Na maioria dos casos, essa diferença de potencial ela é mantida por um gerador, por uma fonte de tensão, pessoal, que pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, pode ser uma bateria e por aí vai. São várias fontes de tensão que existem. Assim, nós vamos chamar de circuito elétrico o quê? O movimento de uma corrente elétrica pelos condutores entre os dois terminais de uma fonte de tensão. Em geral, o circuito elétrico ele é constituído por uma ou mais fontes de tensão, que no nosso caso aqui é uma pilha, fios condutores, que são esses fios preto e vermelho, apenas o ilustrativo, que precisa ser dessa cor, é claro, e também algum elemento resistivo, que no nosso caso o elemento resistivo é a lâmpada. Quando nós temos esses três elementos, nós vamos ter o que nós chamamos de circuito elétrico, é o mais simples que tem, circuito elétrico simples. Então vamos dar um pouco mais de ênfase agora no que é a fonte de tensão, o gerador, e o que seria o elemento resistivo, um mais básico deles, sendo ele o resistor. Então vamos lá, começando com o gerador. O que seria o gerador? Basicamente é um componente capaz de alimentar com energia elétrica determinado circuito. Entre dois pontos desse circuito, pessoal, o gerador ele consegue manter uma diferença de potencial que faz, por assim dizer, com que os elétrons consigam se movimentar de um ponto para o outro. Eles começam num polo, percorrem todo o circuito e chegam ao outro polo. Como é que a gente vai representar esse gerador? Geralmente nós vamos fazer isso por meio de dois traços paralelos, como vocês podem ver aqui nessa gravura, onde um é maior e o outro é menor. O maior representa o polo positivo e o menor representa geralmente o polo negativo. Cada gerador, pessoal, ele é acompanhado de um valor que mostra a diferença de potencial entre os seus polos. Vocês já devem ter visto, por exemplo, na bateria, aquele númerozinho assim, 1,5 volts, melhor dizendo, na pilha. Tem de 1,5 volts, tem de 9 volts, de 12, tem de vários valores. Aí vai do fabricante. Bem, mas e o resistor? Qual é a função dele? O que é o resistor? Nós chamamos de resistor, pessoal, o dispositivo utilizado nos circuitos que possui basicamente a função de controlar a corrente elétrica por meio do aumento da resistência imposta à passagem dos portadores de carga em um fio condutor. Basicamente, vocês já devem ter visto nessas placas eletrônicas essas pecinhas, como vocês estão vendo aqui. Parecem uns grãozinhos de arroz colorido, E ela é bem comum. Ela vai controlar, eles são os resistores, eles vão controlar a passagem da corrente elétrica no fio condutor. Um ponto importante que nós devemos falar é que quando passa corrente elétrica por um condutor, por um resistor, os elétrons livres, eles se chocam com os elétrons, ou com os átomos, melhor dizendo, do condutor. Isso acaba gerando um calor que é liberado. Isso é bom ou ruim? Depende. Se você tiver um chuveiro elétrico, um secador de cabelo ou um ferro, isso é bom, porque você quer que ele esquente.
Mas existem certos aparelhos elétricos que você não quer que esquentem, como por exemplo o celular quando você está carregando. Se está havendo essa liberação de calor ou está esquentando, significa dizer que você está pagando por uma energia que não está utilizando. Diferente de um chuveiro elétrico, secador e do ferro de passar ou da gravura. Você quer que eles esquentem, então você vai pagar por algo que você de fato vai usar. Bem, mas como é que nós vamos representar o resistor? Geralmente nós vamos utilizar um desses três símbolos aqui. A gente não vai desenhar essa gravura quando nós estivermos fazendo as nossas questões. Nós vamos utilizar algo mais simples. Pode ser esse retângulo simples, um zigue-zague ou uma gravurinha como essa. A mais comum de todas, pessoal, é a segunda, esse zigue-zague. Então, quando você vê esse zigue-zaguezinho aqui no fio, já sabe. Isso aqui se trata, ou aquele pedacinho lá se trata de um resistor. Agora, como é que a gente pode determinar o valor da resistência de um resistor? De que ela depende? Existem vários modos de você calcular o valor da resistência. Um dos modos é através da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm ela relaciona o comprimento do resistor com a área e o tipo de material ou a resistividade do material. Então, se eu mudar qualquer um desses valores, eu vou mudar também o valor da resistência. Então, quem seria o comprimento? O comprimento é o tamanho, né? O tamanho do fio. A área que eu represento pela letra A é justamente essa região por onde estão passando, uma região, logicamente, que você está apenas imaginando, não é que ela de fato exista lá, dessa forma, mas você está imaginando ela lá como se fosse uma porta por onde os elétrons passam, melhor dizendo. Então, você tem aí a área. E a resistividade do material é uma característica, né? Cada material vai ter um comportamento diferente quando submetido a uma diferença de tensão, fazendo com que passe corrente elétrica por ele. Tem uns que passam mais, tem uns que passam menos. A fórmula que vocês vão usar é essa daqui, ó. R é igual a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Essa letrinha grega se chama Rho, viu? Rho. Então, R é igual a Rho, que multiplica L sobre A. L, comprimento, A, área. É o que nós chamamos de segunda lei de Ohm, tá bom? Ohm em homenagem a um cientista chamado Simon George Ohm, algo assim, que ele estudou a resistência elétrica dos materiais condutores e chegou a essa relação. Nós ainda vamos falar mais sobre isso futuramente, tá bom? Agora, um ponto que é importante vocês saberem é quais são as unidades que nós utilizamos no sistema internacional para cada uma delas. Então, para o comprimento, lembre-se que tem que estar em metro. O valor que você vai colocar aqui na fórmula do comprimento tem de estar em metro. Se não estiver, você tem que transformar. A mesma coisa com a área, tem de estar em metro ao quadrado. Se não estiver em metro quadrado, você tem que transformar. A resistividade é dada por esta unidade, Ohm vezes metro. E quando as três estão deste modo, a resistência elétrica é dada em Ohm, tá bom? Que é representado pela letra grega ômega, tá bom? Tem o alfa, o beta, o delta, tem o ômega, que essa parece uma chavezinha, uma ferradura de cavalo, né? Digamos assim. É Ohm. Agora, professor, eu estou vendo aí que o senhor está falando essas coisas, mas eu queria ver um exemplo, né? Bote um exemplo aí para nós aí, a gente entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Digamos que um condutor de cobre possui 400 centímetros de comprimento e 8 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado de área de seção transversal. Sendo a resistividade do cobre 1,7 vezes 10 a menos 8, determine a resistência do condutor. Então, por onde é que a gente vai começar, né? Temos aqui esse fio de 400 centímetros e ele quer que eu determine a resistência do condutor. Então, o primeiro passo é você organizar os dados. Quais são os dados que ele me deu? Ele me deu o comprimento do fio,
400 centímetros. Nós já aprendemos que tem de estar em metro, então tem que transformar. Bora fazer logo isso? A gente sabe que 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, se eu tenho 400 centímetros, eu tenho 4 metros. Só isso. A área, a questão deu 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Já está na unidade correta. E a resistividade do cobre, uma característica do material, ele também forneceu. Então, o que é que eu vou calcular? A resistência. Então, vamos fazer isso? Vou usar a fórmula ou a segunda lei de Ohm para isso, tá bom? Então, vamos lá. Está aqui os dados. Vamos começar a organizar os valores. A fórmula. Então, primeiro os valores vamos substituir. 1,7 vezes 10 a menos 8, 4, 8 vezes 10 a menos 16. Então, o primeiro passo é você multiplicar esse 1,7 pelo 4. Tá bom? Não mexe no resto, não. Se eu fizer essa multiplicação, pode usar a calculadora, vai dar aí 6,8. Na parte de cima ainda tem 10 a menos 8. Bota aqui do ladinho. Sobre, quem é que estava embaixo? 8 vezes 10 a menos 6. Perfeito. Pego a minha calculadora agora e vou dividir 6,8 por 8. Deixa quieto esse daqui por enquanto. 6,8 por 8, que dá 0,85. Que multiplica quem? Bora resolver agora esses dois. Eu tenho 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6. Qual é a regra? Você vai pegar, conservar a base, que é o 10, e vai subtrair os expoentes. Menos 8, que subtrai o menos 6. Menos 8 menos o menos 6 dá menos 2. Pronto, está aí a minha resposta. A gente só precisa ajeitar ela para colocar em notação científica, que é quando essa vírgula fica entre o 8 e o 5. Só que para fazer essa alteração vai mexer o expoente do 10. Então, vai ficar agora 8,5 vezes 10 a menos 3, e eu não posso esquecer de botar a minha unidade. Bom, é só isso, pessoal. É difícil? É não, né? Olha, a gente ainda vai treinar bastante isso daí, eu vou ajudar vocês, vou até marcar com vocês um horário para a gente poder responder outras questões juntos, tá ok? Um abraço a todos vocês, qualquer coisa me liguem, estou à disposição e até a próxima. Tchau!